vídeo anterior, apresentamos o paradoxo do barbeiro, na sua forma clássica. Apresentamos tal paradoxo tendo em vista relacioná-lo com as possibilidades de compreensão do eu. Preste atenção. Veja bem, qual é o nosso objetivo? Tendo de um lado a premissa, paradoxo do barbeiro, essa premissa implica na conclusão: o significante não pode significar ele próprio. Como já dissemos, parece que não há relação alguma entre tal premissa e esta conclusão. Mas não é bem assim, claro que não. Conforme indicado por Lacan, veremos que há, de fato, uma relação próxima entre o paradoxo do barbeiro e a compreensão, né, e as possibilidades de compreensão do eu. E além disso, veremos que esse argumento é um argumento forte. Então, vamos em frente. A seguir, vamos representar o paradoxo do barbeiro em uma nova notação. Ou seja, é uma nova sintaxe, que é mais adequada aos nossos objetivos. Em outras palavras, vamos explicar o paradoxo do barbeiro de novo, só que agora usando a linguagem dos conjuntos, porque isso nos será mais conveniente na explicação. Então, para começar, considere esse objeto que está aí do lado, né? Poxa, temos aqui uma laranja. Temos aqui um conjunto com uma laranja. Olha só que interessante, cara. Podemos considerar que a laranja e o conjunto com a laranja são a mesma coisa. Opa, presta atenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que se X é um conjunto no qual há apenas uma laranja, X é um conjunto que tem uma única laranja, então esse X pode ser considerado uma laranja. Isso mesmo, cara. Olha para aí. Estou lhe mostrando uma laranja. E também um conjunto X. E aí a gente pode considerar que tais coisas coincidem. O conjunto X e a laranja é tudo a mesma coisa. E aí, dado que são a mesma coisa, temos que X pertence a X. Isso mesmo. Como X é uma laranja, então X pertence ao conjunto de uma laranja. Engraçado, né? Legal, né? Agora a gente vai incrementar um pouco mais. Considere todo X, o conjunto de todas as laranjas do mundo. Veja só, agora temos algo diferente. Todo X não é uma laranja? Claro que não. Todo X é o conjunto de todas as laranjas do mundo. E nesse caso temos que todo X não pertence a todo X, porque todo X não é uma laranja. Conclusão dessa história, presta atenção. X pertence a X, mas todo X não pertence a todo X. Ou seja, raciocinando dessa forma, temos conjuntos que não pertencem a si mesmo e conjuntos que pertencem a si mesmo. Veja outros exemplos. Por exemplo, olha só. Y, o conjunto de uma banana.
E todo Y um conjunto de todas as bananas do mundo. Puxa. Z, o conjunto de um carro. Todo Z, o conjunto de todos os carros do mundo. E assim por diante. Podemos aí continuar construindo conjuntos dessa forma. Mas o importante observar é o seguinte: Y pertence a Y, Z pertence a Z, mas todo Y não pertence a todo Y e todo Z não pertence a todo Z. Olha só que coisa interessante e que vai ser importante para nós. Todo X, todo Y e todo Z são conjuntos que não pertencem a si próprios. Seguindo esse raciocínio, podemos criar inúmeros tipos de conjunto que não pertencem a si próprios, né? Por exemplo, até que, eu diria, a maioria dos conjuntos que temos é desse jeito, né? Mas agora, pare e preste atenção a uma coisa importante, né? Olha só, é importante entender o que já falamos até aqui para continuar. Porque agora vamos incrementar um pouco mais o nosso raciocínio, esses conjuntos, essas coisas. E vamos fazer isso definindo um conjunto bem grande. E vamos chamá-lo de grandão. Conjunto grandão. Mas quem é o conjunto grandão? Grandão é um conjunto de conjuntos. Em outras palavras, grandão é um conjunto formado por elementos que são eles próprios outros conjuntos. Mas afinal, quem é o grandão? Opa, vamos definir o grandão. Grandão é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si próprios. Puxa, mas então, vendo essa regra aí, a gente conclui o seguinte: todo X, todo Y, todo Z pertencem a grandão. Mas X, Y e Z não pertencem a grandão. Basta lembrar da definição do grandão. Grandão é um conjunto, todos os conjuntos que não pertencem a si próprios. Opa, mas aí a gente fica pensando, né? O que essas coisas têm a ver com o paradoxo do barbeiro? Estamos quase lá para ver isso. Agora basta fazer uma pergunta, que é a seguinte: afinal, o grandão é ou não um elemento de si próprio? Em outras palavras, afinal, grandão pertence a grandão? Ou grandão não pertence a grandão? Poxa, vamos raciocinar, cara. Vamos supor o primeiro caso. O caso em que grandão pertence a grandão. Mas aí lembre, por definição, quem são os elementos de grandão? Olha lá, grandão é o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si próprios. Então, nesse sentido, se grandão pertence a grandão, então, dada a regra que nos diz quem são os elementos de grandão, concluímos que grandão não pertence a grandão. Opa, temos um problema, cara. Se grandão pertence a grandão, então concluímos que grandão não pertence a grandão. Olha só, por isso é uma contradição. Ele não pode ter uma implicação desse jeito. Por outro lado, dado que isso aqui foi uma contradição, vamos mudar um pouco. Vamos supor agora o seguinte: grandão não pertence a grandão. De novo, lembre, grandão é um conjunto dos conjuntos que não pertencem a si próprio. E nesse caso, se grandão não pertence a grandão, então ele não satisfaz a regra. A regra que diz quem são os elementos de grandão.
Puxa, e nesse caso, então, concluímos que grandão pertence a grandão. Agora temos outro problema, cara. Se grandão não pertence a grandão, então concluímos que grandão pertence a grandão. Isso também é uma contradição. Conclusão dessa história. Temos um paradoxo. Não há como decidir se grandão pertence ou não a grandão. O conjunto grandão é assim mesmo, é estranho, cara. Isso ocorre porque temos um paradoxo. E o paradoxo aparece porque permitimos a situação de um dado conjunto pertencer a si próprio. Isso é importante, hein? Preste atenção nisso. O paradoxo apareceu porque permitimos a situação de um conjunto pertencer a si próprio. Outra coisa. Observe a semelhança do paradoxo que temos aqui, no caso do barbeiro, né, com esse conjunto aí, o grandão. Lá no paradoxo do barbeiro, não há como decidir se o barbeiro pertence ou não ao conjunto dos clientes da barbearia. O barbeiro não está, digamos, dentro e nem fora do conjunto dos clientes da barbearia. Veja, portanto, que no caso que acabamos de apresentar, substituímos o barbeiro pelo conjunto grandão. Grandão é um conjunto que não dá para a gente decidir, a gente não sabe se ele pertence ou não a ele próprio. Legal, né? Mas e a nossa questão inicial, né? Ela continua lá, pô. Afinal, o que isso tem a ver com as possibilidades de conhecimento do eu? Como utilizar tal paradoxo nessa nova notação de conjuntos para raciocinar sobre as possibilidades de conhecimento do eu? Continue firme. No próximo vídeo desta série, iniciaremos tal análise.